A paz do Senhor, meus irmãos, evangelista Fernando Vieira, da Assembleia de Deus de Arroio do Sal e administrador da página EBD Crescer no Facebook e também no Instagram. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria, é um prazer estar com vocês todas as semanas para juntos, compartilharmos um pouquinho da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como sempre faço, sempre estou indicando para você que tenha nas suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical e também de suma importância ter o livro de apoio. O livro de apoio que é um excepcional recurso que nós temos em nossas mãos para preparar melhor as nossas aulas, para preparar melhor a nossa lição. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Já estudamos a lição de número 1, onde comentamos sobre o mundo do apóstolo Paulo, como era o mundo na época do apóstolo Paulo. Estudamos na semana passada a lição de número 2, Saulo de Tarso como o perseguidor, como era quando ele empreendia sua perseguição contra os cristãos e contra a Igreja de Cristo. E hoje vamos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. Para isso, vamos para a lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica. O texto áureo está em Atos, no capítulo 9, nos versículos 13 e 4, que nos diz assim: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse então é o nosso texto áureo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 13 e 4. A verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e também na ação do homem. Essa então é a nossa verdade prática da nossa lição de número 3 da Escola Bíblica. Objetivo geral, asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Objetivos específicos são 3: apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elencar as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Vamos então para a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Saulo, nos diz a introdução, indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Quando você vai ler um pouquinho sobre a conversão de Saulo, quando você vai ler outros livros de apoio, até mesmo outras lições da Escola Bíblica Dominical, você vai entender que é de comum acordo dos teólogos, dos pensadores, dos escritores, de que ninguém teria coragem de evangelizar Saulo. Ninguém teria coragem, não tinha um homem na terra que teria coragem de ir lá pregar para ele. Foi um dos motivos que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Sem dúvida nenhuma, a conversão de Saulo ficou marcada na história. Um evento, um momento indiscutivelmente mais importante do acontecimento da história do cristianismo. Algo que ninguém pode apagar. Foi um milagre extraordinário na presença de Deus. Ele que de perseguidor, no momento da sua conversão fala de mudar de rumo, mudar de direção, de perseguidor ele passa a ser perseguido. É importante dizer que neste momento da conversão de Saulo não há troca no seu nome. Em momento algum houve troca do nome de Saulo.
né? Quando ele era perseguidor, ele era Saulo. Depois ele passou a ser Paulo. Não, isso não existe. Apenas foi uma viagem, né? Apenas foi uma mudança de região que mudava o seu nome. Por exemplo, aqui no Brasil, o seu nome pode ser João. Quando você pega um avião e vai para os Estados Unidos, lá você não vai ser chamado de João. Lá você vai ser chamado de John. Seu nome mudou de João para John? Não, apenas a região onde você está, que o seu nome é chamado de maneira diferente. Aqui no Brasil, seu nome pode ser Tiago, irmão Tiago, olha o Tiago. Você vai para os Estados Unidos, lá você não vai ser Tiago, lá você vai ser James. Então, para que você entenda que não houve essa troca de nome, não há uma troca de nome de Saulo para Paulo no momento da conversão. Jesus chama Saulo a razão, chama ele para que ele caia em si, para que ele perceba. E é isso que nós vamos entender hoje durante essa lição. O tópico 1 nos diz a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, um ato da graça de Deus. Em Atos 9, versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol ao meio-dia, o perseguidor da igreja cai por terra e fica cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas ele foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Ter um encontro com Cristo foi o que fez a diferença na vida do apóstolo. Ter um encontro com o Senhor Jesus foi o motivo da mudança repentina e também a mudança drástica da vida do apóstolo Paulo. E essa é a diferença, ter um encontro real com Cristo e entender que essa experiência, isso nada mais do que um ato da graça de Deus, um favor imerecido. Como eu falei na introdução, ninguém tinha coragem de evangelizar Saulo, ninguém tinha coragem de pregar para ele, mas o próprio Senhor vai ao seu encontro. Ninguém tem coragem? Jesus deve ter pensado, deixa que eu vou e vou me encontrar com o meu filho. A conversão de Saulo, então, foi uma experiência sobrenatural. Foi algo extraordinário que aconteceu na sua vida e que ficou marcado até os dias de hoje. Qual foi a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo? O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem racional e bem relacionado com a caste sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. O que ele havia feito em Jerusalém, ele agora está com carta branca e autorizações para fazer isso em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo diretamente, pessoalmente, na sua direção. Como nós falamos na lição passada, para Saulo ele estava fazendo a coisa certa. Para ele iria acabar com, abro aspas, esta seita. Para ele, essa seita do cristianismo deveria ser extinta. Ele não aceitava, jamais ele iria aceitar. Até que numa ação extraordinária de Deus, sobrenatural de Deus, no caminho para Damasco, o Senhor Jesus tem um encontro com ele. E ali o Senhor vai mexer
na estrutura de Saulo. Não só na estrutura física, como na psicológica, mas principalmente o Senhor vai sacudir a estrutura espiritual de Saulo. Acontece uma conversão, uma mudança de rumo. Aquele que antes perseguia, que lutava contra, ao ter um encontro com Cristo, há uma mudança de vida. Há uma mudança de vida física, há uma mudança de vida psicológica e há uma mudança de vida espiritual. Este foi o grande milagre que aconteceu na vida do apóstolo. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus, é a graça do Senhor. Essa graça é um favor imerecido, nós devemos bater nessa tecla. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Todo o mérito é de Cristo. Aos Romanos, ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ele foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. Tudo é graça. Vamos para o tópico 2. A conversão começa no arrependimento. E a gente ousa dizer que sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há mudança de vida. Sem arrependimento não há como mudar a situação. É preciso ter arrependimento. Arrependimento é o que nos faz mudar de vida. Aquele que verdadeiramente se arrepende, ele nunca mais volta a cometer os pecados que cometia. Arrependimento verdadeiro, não emocional, como a gente vê às vezes. Durante o apelo, a pessoa vai à frente, aceita Jesus, no outro dia está lá fazendo as coisas erradas. No culto de domingo volta à frente, se reconcilia com o Senhor, diz que está arrependido, mas na segunda volta a fazer as coisas erradas. Na terça-feira volta para Jesus de novo, diz: estou arrependido, mas é um arrependimento apenas da boca para fora. No coração não há arrependimento, porque o arrependimento parte da premissa que não voltarei mais a fazer o que eu estava fazendo. O arrependimento parte dessa premissa de mudar, pensar de maneira diferente. Quem verdadeiramente se arrepende não volta a fazer o que estava fazendo antes. E foi isso que aconteceu com Paulo. Ele deixa todas as suas ações negativas de lado. Ele deixa todas as suas atitudes negativas, ele deixa de lado. Ele deixa todas as atitudes que desagradavam ao Senhor, ele deixa de lado, porque agora ele é uma nova criatura. Ele se arrepende do que ele fazia. Arrependimento, a gente não volta a fazer o que fazia antes. A conversão de Saulo promoveu também uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo. Pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e os fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Ele abre mão das suas certezas, ele abre mão das suas convicções, abre mão daquilo que ele pensava para viver a vontade soberana de Cristo. No momento da conversão, além do arrependimento,
tem a transformação de entender que o que eu penso e que as minhas convicções são nada diante da vontade soberana de Deus. A conversão também faz parte da doutrina bíblica da salvação. É como se ele tivesse um choque de experiência, né? Esse resplendor de luz o cercando é um choque de experiência. Isso transforma a mente de Saulo, levando a reconhecer o Cristo que antes ele rejeitava. Agora Cristo vai fazer dele apóstolo. É uma parte, isso faz parte da conversão bíblica, da conversão que faz parte da doutrina bíblica da salvação. Isso é muito importante. A verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta, voltar-se para Deus. Uma mudança que tem raiz na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Isso é o que acontece na vida do apóstolo Paulo. São também as 3 faculdades que são transformadas na conversão. E aqui nós encerramos. A faculdade intelectual. No campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece que é pecador. A faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. E a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta agora exercer a sua vontade. A conclusão nos diz: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina, em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima escola bíblica dominical amanhã pela manhã. Que o Senhor abençoe você, professor, você, aluno, e que seja uma bênção. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que nós postarmos os vídeos, você seja avisado pelo YouTube. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe.